Olá! Já imaginaram se a própria natureza pudesse ser o nosso sistema de alerta mais avançado? Bem, hoje vamos mergulhar numa tecnologia que faz exatamente isso. Transforma a biologia numa espécie de vigilante, a proteger os nossos rios de uma forma que, honestamente, parece saída de um filme de ficção científica. Mas é bem real. Pensem nisto por um segundo. E se um rio, em vez de sofrer em silêncio, pudesse mandar um SOS, no exato momento em que um poluente perigoso lhe toca? Parece uma ideia um bocado fora, não é? Mas é precisamente esse o desafio que a ciência está a conseguir resolver. E o problema é mesmo a urgência, porque, sabem, o método tradicional de ir lá, recolher uma amostra de água, mandar para um laboratório, é demasiado lento. Podem passar dias, às vezes mais, até se ter um resultado. E nesse tempo todo? Bem, nesse tempo, uma substância tóxica pode se espalhar-se por quilómetros e causar estragos que já não dá para reparar. A poluição pura e simplesmente não espera pelo nosso calendário. No fundo, é tudo uma questão de tempo. É uma corrida contra o relógio, onde a detecção imediata é sem dúvida a chave para tudo. Ok, mas e se a solução para este problema de tempo viesse, ironicamente, da própria natureza? É aqui que entra o nosso herói de hoje, o biosensor. Um sistema de alerta que, no fundo, usa os mecanismos da própria vida para nos proteger. Então, o que é um biosensor, afinal? Bem, é uma combinação genial entre biologia e tecnologia. Imaginem que pegamos num componente biológico, por exemplo, uma enzima, que é super especialista em reagir a uma substância muito específica, e juntamo-lo a um detetor eletrónico. O resultado? Um pequeno vigilante altamente especializado. O conceito é absolutamente fascinante, mas como é que isto funciona na prática? Quer dizer, como é que uma enzima conversa com um circuito elétrico? Vamos espreitar um mecanismo por dentro. O processo é, na verdade, uma sequência muito lógica e elegante. Vamos imaginar uma molécula de um pesticida a flutuar na água. Assim que essa molécula toca no sensor, a enzima que está lá, específica para aquele pesticida, entra em ação. Esta reação biológica liberta um pequeno sinal químico, como eletrões, e é aqui que a coisa fica mesmo inteligente. O transdutor entra em cena e converte este evento biológico num sinal elétrico que nós conseguimos ler e medir. E esta ideia de conversa é a analogia perfeita. O transdutor funciona como um tradutor universal. A biologia detecta o problema e fala na sua língua, a língua da química. O transdutor ouve essa língua e traduz-a para a língua da eletrónica, que nós, claro, conseguimos perceber e quantificar. É uma verdadeira conversa entre dois mundos. Mas esta tradução tem de ser exata. Não basta saber que o poluente está lá, é fundamental saber quanto está lá. E é aqui que a biologia se transforma literalmente em dados. O ponto central de tudo isto é a velocidade. A rapidez com que a enzima reage é diretamente proporcional à quantidade de poluente na água. Ou seja, mais poluição significa que há mais reações a acontecer ao mesmo tempo. É uma relação super direta e, mais importante, mensurável. E isto aqui ilustra esse princípio na perfeição. Se houver pouco poluente, a reação é mais lenta e gera um sinal elétrico fraco. Mas, quando a concentração do poluente aumenta, a reação acelera a fundo e produz um sinal elétrico muito mais forte. Isto permite-nos não só detectar, mas também medir a gravidade da contaminação em tempo real. E atenção, isto não é só uma observação, uma ideia vaga. Isto é ciência comprovada. Existe uma base matemática muito sólida para esta relação. A equação de Michaelis-Menten é, digamos, o livro de regras científico que garante que aquele sinal elétrico corresponde mesmo à concentração do poluente. É o que dá fiabilidade a toda esta tecnologia. Então, se isto funciona tão bem, qual é o próximo passo? Um único sensor é ótimo, claro. Mas o verdadeiro poder desta tecnologia revela-se quando pensamos em grande escala. A visão é esta: criar redes inteiras destes biosensores, espalhados por pontos estratégicos ao longo de um rio. De repente, já não temos apenas um ponto de vigilância. Temos um sistema nervoso completo para todo o curso d'água, a comunicar dados sem fios e, claro, em tempo real. E as vantagens disto? Bem, são imensas. Estamos a falar de monitorização contínua, 24 horas por dia, 7 dias por semana. De alertas automáticos que são enviados para as autoridades assim que um problema é detectado. Com dados precisos para se poder agir depressa, passamos de uma abordagem reativa, de correr atrás do prejuízo, para uma gestão ambiental proativa. Porque, no final de contas, os biosensores são muito mais do que uma ferramenta de detecção. São uma peça fundamental num puzzle muito maior, que é o de desenvolvermos sistemas verdadeiramente sustentáveis, onde a tecnologia nos ajuda a viver em maior harmonia com o ambiente que nos rodeia. E isto deixa-nos a pensar, não é? Se conseguimos usar a biologia para vigiar os nossos rios, onde mais poderíamos aplicar esta ideia de sensores vivos?
Talvez na segurança alimentar? Ou no controle da qualidade do ar que respiramos? As possibilidades são, na verdade, tão vastas quanto a própria biologia.